Fala meus alunos do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo iremos responder as questões de RLM da prova da Polícia Civil do Estado da Paraíba para os cargos de escrivão de polícia e também de agente de investigação. A prova foi aplicada no dia 20 de fevereiro de 2022 e a banca organizadora foi a Sebrasp. Vamos lá. Questão de número 1. Questão número 1. As questões que foram cobradas na prova de agente e de escrivão, que caiu da parte de raciocínio lógico, foram 3 questões de cada. Então, vamos responder primeiramente as questões de agentes. Primeira, segunda e terceira questão é referente ao cargo de agente. E depois a gente faz as 3 questões de escrivão. Então, a questão número 1 vai dizer o seguinte: um grupo de 90 pessoas. Então, já circulo aqui e já sei que o comando da questão nos trouxe aqui um total de 90 pessoas. Já coloco aqui para saber o que é que ele quer. Foi considerado suspeito de um crime cometido em um local onde várias pessoas têm acesso. Aí desse grupo, 20 tinham álibi e foram liberados. Então, desse total de 90, né, eu já sei que 20 foram liberadas. Então, eu vou puxar aqui uma setinha e já sei que 20 foram liberadas. Vou colocar aqui só o L para a gente lembrar que foram liberadas. Aqui eu já posso tirar uma conclusão. Se 20 foram liberadas, quantos ficaram presos? Do total de 90, eu tirando os 20 que foram liberados, fica 70. Então, eu tenho aqui 70 que ficaram presos. Pronto. Vamos ver o que o comando da questão vai dizer. Após uma investigação mais profunda, todos os detidos tiveram seus nomes inscritos em pelo menos uma de 2 listas. Então, aqui desses 70, eu vou ter uma lista desses presos. A primeira é com nomes de pessoas que tiveram suas impressões digitais colhidas na cena do crime, e a segunda com nomes de pessoas que tinham motivos, né? Colocar aqui motivos para cometer o crime. Ao final, verificou-se que na primeira lista tinha 41 e na segunda tinha 35, tá certo? Então, na primeira lista aqui, ó, já vou colocar, vou chamar aqui, é um conjunto A, vou chamar ele como sendo um conjunto do total de 41, que são referentes às digitais, ó, digitais escolhidas, e vou chamar aqui de outro conjunto, os presos que tiveram ali outros motivos para cometer o crime, que ele chamou aqui sendo 35 presos, né? Que são 35 nomes. A partir dessa situação hipotética e considerando que todos os nomes das pessoas detidas aparecem em pelo menos uma das listas, aqui foi bom porque ele deu essa informação, né, que todos os nomes das pessoas detidas aparecem pelo menos uma das listas. Não vai ter nenhum ali que fica fora, né? Desse total de 70, não vai ter ali nomes que vai ficar fora dessas 2 listas. E que um mesmo nome pode aparecer nas 2 listas. Então, um mesmo nome pode aparecer nas 2 listas. Então, esse assuntozinho aqui que eu estou vendo no comando da questão é um conjunto de teoria de conjuntos. Ó. Eu tenho aqui o conjunto A, que são dos presos das digitais, e tenho aqui um conjunto B. Tenho aqui esse conjunto B, que ele chamou ali de outros motivos. Então, eu vou ter dentro desse conjunto, né, referente a essas 3 partes, que ele pede lá, né, é correto afirmar exatamente, inclusive ele coloca essa palavra aqui, ó, somente, todas as alternativas, né, ele pede somente, e somente é justamente essa partezinha que não tem a interseção. Aqui é o nome das 2 listas, né? Aqui eu vou ter nomes que vai conter aqui nas 2 listas. Aqui vai ter somente, eu vou chamar aqui de digitais, ó, vou chamar aqui de digitais, e aqui também de motivos. Esse conjunto aqui vai ser referente aos nomes, né, que foram coletados as digitais, e esse daqui é o conjunto M, que eu posso considerar ele como sendo o de motivos, né, que tinha motivos para cometer o crime. Então, eu quero essa partezinha, eu quero encontrar o somente. Ele diz lá, né? Somente na segunda lista. A primeira lista está aqui, a segunda lista está aqui. Então, para eu encontrar essa partezinha, eu preciso encontrar esse termo, ó, em comum, que ele disse lá que é
o que vai ter o nome nas duas listas. É a minha interseção, eu vou chamar de I. Então, para eu encontrar a interseção em teoria do conjunto, eu tenho uma regrazinha. Eu tenho aqui que o total ele vai ser igual ao conjunto A mais o conjunto B mais a negação, que é o nenhum entre os conjuntos, né? Menos a interseção. Pronto, com essa regrazinha aqui, com essa formulazinha aqui, eu vou encontrar a minha interseção. Por quê? Porque eu já tenho esses valores, ó. Eu tenho um total que é de 70 presos, ó. Estou analisando 70 presos, tenho aqui o valor 70. Ele vai ser igual, eu chamei aqui o valor de A, o 41, que é referente ao primeiro, né? Aqui tem 41, que é os das digitais. O valor de B é o M, ó, vou chamar aqui de 35, que é outros motivos. E agora é só substituir. Vai ficar 41 mais 35. Se você observar, o comando da questão foi claro, dizendo que todos os nomes das pessoas detidas aparecem em pelo menos uma lista. Então isso aqui não vai ter nenhum fora da lista. Vou chamar de 0. Menos o I, que é o que eu quero encontrar, que é a minha interseção. Pronto, tá certo. Agora o que é que eu tenho que fazer? Essa contazinha básica, ó. Tenho aqui o valor de 41 mais 35 e vou jogar o valor do I para o outro lado, ó. Vou jogar esse valor do I, que ele é negativo, e vou trazer esse 70 que é positivo para esse outro lado. O I aqui é negativo, vai para o outro lado, vai ficar positivo. Essa minha soma vai dar exatamente 76. Eu tenho ali 41 mais 35, ó, vai dar 76. Esse 70, ele está positivo, jogando para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, a minha interseção é essa operação entre 76 e menos 70. 76 menos 70 vai dar exatamente 6. Quem é esse 6? É justamente a interseção. É aquela parte na teoria do conjunto onde eu vou ter os dois números, os dois nomes, né? Tanto na lista de digitais como na lista dos motivos, em comum. E ele pede esse valor. Quem é esse valor? Se você observar, no total de 35, que eu tenho aqui outros motivos, né? Foram colocados os nomes por outro motivo, eu vou tirar 6, que 6 vai estar nos dois, vai estar tanto nos motivos, conjunto dos motivos, também como a primeira lista, né, que é a das digitais. Então, para eu saber quanto vale esse valor, é só pegar esse 35 e diminuir de 6. 35 menos 6 vai dar 29. Era o que ele queria. Ele pede lá quantos nomes aparecem somente na segunda lista. Somente na segunda lista a gente vai ter ali 29 nomes. Resposta correta, letra A. Questão de número 2. Questão número 2, trouxe aqui uma tabelazinha, onde eu tenho residência, tem um homem, tem uma mulher, tem uma cidade de João Pessoa, outra cidade da Paraíba e outros estados. O que é que vai dizer essa questão? A tabela acima mostra o resultado de uma pesquisa feita em um shopping center na cidade de João Pessoa, sobre o local de residência de seus frequentadores, da qual foram entrevistados. Olha, aqui foi bom porque ele já deu essa informação. 240 pessoas. Se eu quisesse era só confirmar, somar aqui com essas pessoas, mas a questão, o comando da questão já garantiu que foram com 240 pessoas. Todas as fichas das 240 pessoas entrevistadas foram colocadas em um fichário. Nessa situação, se uma das fichas for retirada aleatoriamente do fichário, a probabilidade de a ficha corresponder a uma mulher residente na Paraíba é. Então, o assunto aqui, ó, é probabilidade. Então, para eu calcular a probabilidade, é uma razão entre o valor que eu quero que ocorra, esse Ozinho, posso considerar ele como sendo aquilo que eu quero que ocorra, dividido pelo total de pessoas. Então, eu já sei quanto é o total aqui a questão nos trouxe, que é o 240, resta agora encontrar o valor de O. Esse Ozinho é o que eu quero que aconteça, né? Eu quero que ocorra. E o que é que ele pede para acontecer? Que é a ficha correspondente a uma mulher residente na Paraíba. Então, mulher residente na Paraíba. Tenho aqui as mulheres em João Pessoa e outra cidade da Paraíba. Não vou analisar referente a homem, que ele não quer nada sobre homem, ele quer referente a mulher. E mulher
paraibanas, né? Então eu tenho aqui o valor de 83 mais 30. Tenho que somar, que vai dar justamente o total referente ao que ele quer. 83 aqui mais 30 vai dar um total de 113. Trago aqui o 113. Para eu calcular a probabilidade, se ele desse lá em forma de fração, esse seria o resultado. Mas ele está em forma decimal. Como está em forma decimal, a missão agora é fazer essa minha divisão. Pegando o 113 e dividindo aqui por 240, vou encontrar quanto? Primeira informação é que o 113 aqui é menor. Como é menor, para eu fazer essa divisão, eu coloco o zero, coloco a vírgula e coloco outro zero aqui. Agora ficou 1.130 dividido por 240. Quando fazer essa divisão vai dar 4. 4 vezes 240 vai ser 960. 960 menos 1.130 vai dar um total de 170. Pronto, tá aqui 170. Quero continuar. Coloco um zerozinho aqui no final e faço a divisão, ó. 1.700 dividido por 240 vai dar 7. 7 vezes 240 vai dar 1.680. Colocando aqui, ó, vai dar 1.680. Fazendo essa diferença, né? 1.700 menos 1.680 vai dar um resto 20. Posso parar por aqui? Posso, que ele quer lá um valor aproximadamente. Ele está dizendo aqui, ó, que é inferior a 0,35. Observa que o resultado que eu encontrei foi 0,47. 0,47 não é inferior, é superior a 35. É superior a 36 e inferior a 42, ó. Observa lá que ele não está nesse intervalo, né? Não é nesse intervalo. Ele é superior a 0,42. Ele disse lá que era inferior. Não é inferior, é superior, que deu um resultado ali de 0,47. Na letra C, pergunta lá se está nesse intervalo, né? Entre 50 e 55. Observe que não é superior a 50, é inferior a 50, é 0,47. É superior a 0,56? Também não, que ele é inferior, ele é 0,47, né? 0,47. E a única que restou, resposta correta, letra E. É superior a 0,43? Sim. 0,47 é superior a 0,43. E é inferior a 0,49? Sim, é inferior. 0,47 é inferior a 0,49. Resposta correta, letra E. Última questão da prova de agente da Polícia Civil do Estado da Paraíba era uma questãozinha de tabela verdade. Olha só o que é que diz o comando da questão. A seguir são apresentadas as primeiras 3 colunas da tabela verdade da proposição lógica, né? Então aqui está a representação da tabela verdade. Tem um P, tem um Q e tem um R. Em que são utilizados os conectivos lógicos usuais e as letras maiúsculas representam, né, as proposições lógicas. A partir dessa informação, assinala a opção que apresenta corretamente os valores de V e de F da última coluna da tabela verdade, listados de cima para baixo. Então, eu quero o valor da última coluna, referente a essa minha tabela que ele colocou. Tem uma operação aqui, ó, esse símbolozinho, acesso, considera ele como sendo a condicional, o sim então, e aqui eu tenho um conectivo ou. Colocou dentro de parênteses, ó, eu tenho uma condicional que a segunda parte dela é uma parte composta, né? É uma proposição composta onde eu tenho um conectivo ou. Então eu faço primeiro esse parênteses, vou trazer para cá o valor de P ou R, e agora eu faço essa operação com o ou, ó. Vou olhar ali para a coluna referente a o valor de Q, né? Só apagando aqui que não é P, é o valor de Q, vou apagar, é o valor de Q. Tá aqui, as colunas são a coluna Q ou R. Corrigindo, pronto. Agora eu vou olhar aqui, ó, para a coluna referente a Q, tá aqui, Q ou R. Fazer essa operação aqui de Q com R. Pronto, fazendo essa operação dentro da tabela verdade, do conectivo OU, só será verdade
será verdade se eu tiver as duas verdadeiras ou apenas uma verdadeira. Não será verdade ou será falso quando as duas for falso. Então, se eu tenho verdade aqui na primeira linha, será verdade. Observa, na segunda linha aqui também eu tenho verdade, então será verdade. Na terceira linha também é verdade. Na quarta linha aqui vai ser falso. Observa aqui que eu tenho verdade também aqui, tenho verdade aqui na sétima linha e a outra linha aqui, a última linha é falsa. Pronto, ele quer a última linha. Observe que ainda tenho a operação do condicional com a minha tabela de P. Tenho aqui, então vou pegar da minha tabela de P, dessa minha tabela, fazer a condicional com o valor aqui referente a esse parênteses, né? As proposições Q ou R. Então vou traçar aqui, ó, mais uma linha e fazer diretamente esse valor entre a coluna de P e o resultado desse meu parênteses. Como é que fica? Trazendo aqui para cá a tabela verdade, né? A análise da coluna de P. Observa que dentro da condicional só existe uma maneira de ser falsa, que é aquela maneira onde o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. É a regra do vou fazer faxina. Então eu tenho que analisar referente qual das linhas aqui, ó, vai ser vou fazer faxina. Observa aqui, dessa primeira coluna, eu tenho V com V, que vai ser V. Eu tenho V com V novamente, vai ser V. Tenho aqui o V com V também, vai ser V. E aqui vou ter V com F. V com F, vou fazer faxina, vai ser F. Aqui todas elas, ó, começa com o antecedente sendo falso. Então, dentro da condicional só existe uma maneira de ser falso. É quando começar com verdadeira e terminar com falso. Aqui começou tudo com verdadeira, todas elas também serão verdadeiras. Agora é só observar, dentro do resultado da última coluna, observa lá que eu só tenho uma como sendo falsa, que é justamente a minha quarta linha. Vou olhar aqui, ó, observa lá, qual das colunas, qual das alternativas você observa tem apenas uma falso. Só existe essa daqui. Essa aqui eu tenho 3 falsos, 4 falsas, 3 falsas, aqui também 3 falsos, só existe a letra D como sendo falsa. Então a resposta correta é a letra D. Questãozinha agora número 1. Questão número 1 agora, a gente vai entrar nas questões da prova da Polícia Civil relacionada ao cargo de escrivão. Resolvemos as 3 questões da prova de agente, agora vamos responder as 3 questões da prova de escrivão. Olha só, na primeira questão da prova, dizia o seguinte: a empresa Vila Real comercializa 3 tipos de vinhos. Então ela já colocou aqui essa informação importante, né? Ela disse lá que essa empresa Vila Real tem 3 tipos de vinhos. Tem o Real Prata, o Real Ouro e também o Real Premium. Tá certo. Aí diz lá, o preço da garrafa da Real Ouro é igual ao dobro do preço da garrafa Real Prata. Como está tratando aqui de valores, eu vou representar dessa forma. Então aqui essa forma para representar. Vou chamar aqui esse valor de prata. Eu vou chamar o valor dele sendo um X, que eu não conheço esse valor, então vou chamar de X. Observa lá que eu tenho um ouro, né? Tem um real prata, tem um real ouro. Então esse ouro aqui, ó, eu vou chamar ele de Y, o valor dele, vou chamar de Y. Já o outro valor que ele colocou, que era o Real Premium. Esse Real Premium, vou chamar aqui só de P. O valor dessa minha garrafa vai ser o meu valor de Z. Pronto. Agora o que é que eu tenho que fazer? Observe que ele vai dizer, nessa minha primeira informação, ele faz uma relação entre a garrafa Real Ouro com a garrafa Real Prata. Ele disse o seguinte, ele disse lá que o preço de uma garrafa de Real Ouro é igual ao dobro do preço de uma garrafa Real Prata. Então eu estou analisando o Real Ouro. O Real Ouro, ó, é o valor de Y. Considere ele como sendo o valor de Y. Vou colocar aqui, ó, apertadozinho para a gente ganhar espaço, para a gente fazer o desenvolvimento dessa questão. Tá aqui. Diz que o valor de Y, que é o Real Ouro, vai ser igual a 2 vezes o valor da prata. Ele disse lá que é o dobro. Se é o dobro, é 2 vezes. Então considera o valor de Y sendo 2x. A outra informação,
Além disso, uma garrafa da Real Ouro, ó, tá também fazendo referência a Real Ouro. Real Ouro é o valor de Y, tá aqui o meu valor de Y. Ele diz lá, é também igual a metade do preço de uma garrafa do Real Premium. Então, a metade de Premium, Premium eu chamei de Z. Então, o valor do ouro agora vai ser a metade, né? Tenho aqui a metade. A metade é pegar o valor de Z e dividir por 2. Aí ele continua. No ano passado, essa empresa vendeu 1.000 garrafas. Tenho aqui uma informação importante de cada um dos 3 tipos de vinho. Então, de cada um dos 3 foi 1.000 garrafas, né, que foi vendida. Tendo obtido uma receita de 350 mil reais. Ó, tá aqui a receita. A partir dessas informações, conclui-se que o preço de... Então, ele quer lá, né, fazer uma relação entre cada garrafa de vinho. Vinho Real Prata, vinho Real Ouro, vinho Real Prêmio. Então, eu tenho que achar cada valor desse. Para achar cada valor desse, como é que eu faço aqui minha conclusão? Observe o seguinte, ele disse lá que foi 1.000 garrafas. Então, se foi 1.000 garrafas, eu tenho 3 garrafas, ó, 3 tipos de garrafas. Então, eu vou ter ali 1.000 garrafas relacionado ao preço da primeira garrafa, né, que eu considerei como sendo X, mais 1.000 garrafas relacionado ao preço de Y, mais 1.000 garrafas relacionado ao preço de Z. Ele diz que esse total deu 350 mil. Tá aqui, 350 mil. Pronto, o que é que eu tenho que fazer agora? Observa que eu tenho os valores de X, de Y e de Z. Aqui eu posso deixar tudo relacionado à variável Y. Por quê? Porque o Y aqui, ó, ele faz uma relação com X. Se eu conseguir aqui deixar o valor de X, né, em função de Y, eu consigo substituir, ó. E para eu deixar esse valor aqui de Y em função de X, o que é que eu faço, né? Para isolar o valor de X, ó. Observa que esse 2 está multiplicando X, então ele passa dividindo. Então, nessa minha expressãozinha aqui, o valor de X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a Y dividido por 2, porque o 2 estava multiplicando, ele veio dividindo. Da mesma forma aqui, ó, eu quero encontrar o valor de Z, porque eu encontrando o valor de Z, depois eu substituo aqui. Então, o valor de Z vai ser igual, esse 2, ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar lá 2y. Encontrei o valor de Z, encontrei o valor de X, ó. Quem é o valor de X? É o valor de Y sobre 2. Então, fazendo aqui a substituição, vai ficar o valor de X, agora substituído, né, por Y sobre 2, mais o valor de Y eu não modifico, porque vai ficar todo mundo em função de Y, mas agora o valor de Z, ó. O valor de Z eu vou substituir, que é referente a 2y, tá aqui, é o dobro de y, 2y, isso aqui é igual a 350 mil, deixar aqui só 350 mil, no final aqui eu vou cortar esses 3 zeros, certo? Para ganhar espaço aqui. Beleza, agora o que é que eu tenho que fazer? Observa que eu tenho aqui uma simplificaçãozinha básica, ó. Tenho 1.000 dividido por 2, vai dar quanto? 500y mais 1.000y, tá aqui, ó, mais 1.000y. Agora aqui, ó, tem 1.000 vezes 2y, vai ficar quanto? 2.000y, tá aqui, 2.000y. Agora aqui dá para colocar o valor de 350 mil, tá aqui, 350 mil. Agora é só somar, eu vou somar aqui o valor de 1.000 com 1.000, aqui faltou o zerozinho, né? Ficou 100, mas é 1.000, ó. 1.000 com 1.000 deu 3.000, com 500 deu 3.500y. Tá aqui, 3.500y. Dividir, é igual a 350 mil. 350 mil. Dá para isolar o valor de y, ó. O valor de y vai ser igual a 350 mil. Esse valor agora referente a 3.500, ele está multiplicando, então ele desce dividindo. Ficou fácil agora para fazer essa minha divisão. Tenho esses 2 zeros aqui, ó, relacionado com esses 2 zeros, simplifiquei. Esse 35 com esse 35 dá para simplificar. Resta aqui só o valor de 1. Tem um 1 e esses 2 zeros. Quem é o valor de y? O valor de y vai ser igual a 100. Pronto, encontrei aqui o valor de 100. 100 vai ser o quê? 100, ó, é justamente a garrafa
de ouro. Então, encontrei aqui o valor da garrafa de ouro. Ó. A partir dessa minha garrafa de ouro, eu encontro os outros valores, né? Se a questão aqui pedir, porque o valor de x, ó, é a metade de y e o valor de z é 2 vezes y. Já colocando aqui, y vale 100 e x, ó, fazendo aqui o valor de x, que é a garrafa prata, né? O valor de x é a garrafa prata. X vai ser igual a 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai ser igual a quanto? O valor de 50. Já relacionado aqui, né? Relacionado ao prêmio. Relacionado ao prêmio, fazendo aqui só uma separação para a gente encontrar o valor do prêmio e analisar as minhas alternativas. Analisando aqui o prêmio. Prêmio, o valor de Z vai ser igual a 2 vezes o valor de Y. Já vou colocar. 2 vezes 100 vai ser igual a 200. Pronto. Tenho aqui o valor dos três, ó, das três garrafas, né? Relacionado ao valor ouro, relacionado também ao valor prata e relacionado ao valor prêmio. Lembrando que ouro eu chamei de Y, o valor de X aqui, ó, eu considerei ele como sendo prata e o prêmio é o valor de Z. Analisando as alternativas, diz lá, uma garrafa de vinho prata é superior a 62? Quem é prata? Prata eu chamei de X. X, ó, se você observar lá, é 50. É superior a 62? Não, é inferior a 62. 50 não é superior a 62. Tenho aqui relacionada 3 garrafas de vinho de tipos diferentes. Vai dar superior a 387. Então ele quer o valor das 3. Ó. Somando as 3 vai dar 350. 200 mais 100 dá 300, mais 50, 350. Ele pergunta se é superior a 387. Não é superior, é inferior. Uma garrafa de vinho Real Ouro. Ele quer relacionado a Real Ouro. Real Ouro é quem? É Y. Y é inferior a 93. Se você observar, 100 é superior a 93. Não é inferior. Então, esse item está errado. Já a letra D. Uma garrafa de vinho Real Premium. Observe que ele quer o valor da Real Premium. Real Premium, ele pergunta lá se é superior a 187. É superior a 187. Observa lá que realmente 200 é superior a 187. Então, a resposta correta é a letra D. Duas garrafas de vinho, sendo uma Real Prata, ele quer lá Real Prata e Real Premium. Ó. Ele quer a soma das duas. Quem é Real Prata? Real Prata é X e a prêmio é Y. Ele quer lá 200 mais 50. 200 mais 50 é 250. É inferior a 245. Se você observar, 250 é superior, não é inferior. Então, esse item também está errado. Então, a resposta correta para essa minha questão é letra D. Questão de número 2. Da prova de escrivão, a segunda questão da lista de questões de raciocínio lógico, dizia o seguinte: a democracia e a justiça social estão sempre lado a lado. E aí já tenho aqui esse meu conectivo, ó, conectivo I, minha conjunção, dizia que a justiça social é consequência direta do nível de maturidade da sociedade e do aprendizado do significado do ser humano, considerando que os conectivos lógicos usuais e assumindo que as letras maiúsculas, né, P, Q, R e S representam proposições lógicas, o texto precedente pode ser expresso corretamente pela seguinte proposição lógica. Então, olha o seguinte, então ele quer relacionado a essa proposição na linguagem aqui portuguesa, como é que fica dentro da lógica, né? Observa que eu tenho a democracia e a justiça social. Aqui eu tenho um único verbo. Aqui eu tenho um sujeito composto. Acesso considera, né, como sendo o sujeito composto apenas uma proposição. Eu tenho um único verbo. A democracia e a justiça social estão sempre lado a lado. Eu posso chamar ela de P. Está aqui o valor de P. Meu conectivo é o E. Está aqui. E ele diz lá, a justiça social é consequência direta do nível de maturidade da sociedade e também do aprendizado do significado do ser humano. Esse aqui também está ligado ao meu nível de maturidade, né? Observe que ela não, a acesso ela não vai considerar
esse e como sendo outro conectivo. Aqui eu tenho só um único verbo, ó, que é o verbo ser, é o verbo é. Ele diz lá, a justiça social é consequência direta de que nível? Do nível de maturidade da sociedade e do aprendizado do significado do ser humano. Então eu só tenho uma proposição, que eu posso considerar como sendo ela que. Então, dentro das alternativas, essa minha expressão da língua portuguesa, eu posso considerar ela como sendo esse formato, onde eu tenho duas proposições simples, tenho o conectivo e, que é a minha conjunção, e dentro das alternativas, observa que eu tenho aqui resposta correta como sendo a letra B. Terceira questão, última questão da prova de escrivão da Polícia Civil do Estado da Paraíba, que dizia o seguinte: considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas, né, P, Q e R, representam proposições lógicas. Considere também as primeiras três colunas da tabela verdade. Então, uma questãozinha de análise da tabela verdade, onde tenho essa minha proposição composta, né, P e Q ou R, conforme a tabela seguir. A partir dessas informações, infere-se que a última coluna, quero analisar a última coluna dessa minha tabela verdade, correspondente a essa minha proposição composta, representando valores V ou F, de cima para baixo. Está na qual alternativas? Mesma questãozinha referente à prova de agente. Uma questãozinha ali do mesmo jeito de fazer, né? O que mudou aqui foi só os conectivos. Então eu tenho aqui essa operação com o conectivo E, tenho que fazer aqui a análise do E, ó, colocando aqui a proposição P e Q, tenho que fazer essa análise e encontrar esse valor, depois fazer a operação com o meu conectivo OU. Trazendo para cá, dentro da tabela verdade do conectivo E, o que é que eu tenho? Só será verdade quando as duas partes for verdade. Ó. Vou analisar essas duas partes, a coluna do P junto com a coluna do Q. Olho para ela, verifico a primeira parte. Tem um verdade aqui, ó, até a quarta linha. Qual é que vai ser verdade? Vai ser verdade apenas essas duas, ó. Verdade com verdade vai dar verdade. Depois verdade com verdade também vai dar verdade. E observa que aqui eu tenho um falso, e o restante é falso. Então, toda vez que tiver uma proposição compondo aí o conectivo e apenas uma delas sendo falso, toda ela, né, todas as linhas aí vai ser falso. Então, eu tenho duas verdadeiras e vou ter aqui, ó, 6 falsos. Queria que eu fizesse agora esse parênteses com a operação U com o R. Então, vou fazer agora, pegar esse parênteses aqui e vou fazer a operação com o valor da minha coluna R, né? Os valores das minhas linhas referente aí à coluna R. Então, como é que vai ficar a análise agora? O U será verdade quando? Quando pelo menos uma proposição for verdadeira. Tenho aqui verdade com verdade, vai ser verdade. Verdade aqui, ó, que é falso com verdade, vai ser verdade. Tenho essa verdade também, ó, vai ser verdade. Aqui eu tenho falso. Se eu tenho falso, coloco o valor de falso. Aqui, ó, eu tenho verdade, verdade com falso vai ser verdade. Tenho aqui, ó, falso com falso vai ser falso. Tenho essa proposição aqui, a sétima linha, que é verdade com falso vai dar verdade. E a última linha, ó, falso com falso vai dar falso. Observe o seguinte, vou ter as três primeiras como sendo verdadeira. Vou analisar aqui, ó, três primeiras como sendo verdadeira. Observa que eu já estou verificando aqui na letra D. Três primeiras verdadeiras. Depois eu vou ter uma falsa, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira e uma falsa. Três verdadeiras, está aqui, três verdadeiras. Tenho uma falsa, está aqui, uma falsa. Depois eu tenho uma verdadeira, depois eu tenho uma falsa, depois eu tenho uma verdadeira e termino a oitava linha como sendo uma falsa. Resposta correta aqui também é a letra D. Certo, pessoal? Então chegamos aí ao final da resolução da prova de raciocínio lógico matemático aplicada aos cargos de agente e escrivão da Polícia Civil. Espero que vocês tenham gostado da resolução e nos vemos no próximo vídeo.